No curso de uma história que completa 438 anos, o rio Sanhoá segue o seu caminho em direção ao Oceano Atlântico, sem se dar conta da importância estratégica que teve na formação da capital paraibana. Era pelo afluente do rio Paraíba que chegavam as embarcações trazendo colonizadores. As águas do Sanhoá também serviram de rota para os envolvidos na disputa entre portugueses, tribos indígenas e invasores franceses. Na época, todo o território estava sob o domínio da capitania de Itamaracá de Pernambuco, mas havia o risco de ser ocupado pelos franceses, que desejavam explorar o pau-brasil e tinham os índios potiguaras, moradores do lugar, como aliados. Em agosto de 1585, foi feito um acordo de paz, dando origem à Paraíba e, consequentemente, ao que hoje é a capital, João Pessoa. Todos os historiadores clássicos da Paraíba, Irineu Ferreira Pinto, Cônego Caldas Tavares e Horácio de Almeida, eles são unânimes em assentar o seguinte: o acordo de paz, que é o que nós comemoraremos no dia 5 de agosto, ele foi firmado nesta data. Mas a ocupação oficial da Paraíba, o estabelecimento da cidade, de todas as bases administrativas, isso vai começar no dia 4 de novembro de 1585, no mesmo ano. E aí é que a gente vai ter a cidade real de Nossa Senhora das Neves, conhecendo ali a civilização portuguesa junto com a civilização espanhola. Mas é preciso ressaltar que aqui nós tínhamos uma forte presença dos índios potiguaras. Os tabajaras eram mais interioranos, mas saíram de Pernambuco por uma série de razões e também compuseram esse quadro cultural que forma hoje a nossa querida Paraíba. Como a gente sabe, você tem o litoral paraibano aqui pelo Cabo Branco, que se bifurca, né? Você tem o litoral sul e o litoral norte. Mas uma outra entrada que nós temos do nosso território é pelo rio Paraíba. Lá pelos idos de 1501, 1502 ou 1503, esse rio foi estabelecido pelos portugueses como sendo o Rio São Domingos. Depois ele passou a se chamar, pelos próprios portugueses também, de Rio Paraíba. Paraíba significa mar de difícil navegação, outras possíveis traduções, mas a mais assentada é que é rio de difícil navegação. E aí esse rio, basicamente, ele teve uma importância histórica, sobretudo em termos econômicos, porque aqui atrás a gente tinha o Porto do Capim, né, que era o maior porto do nosso estado até a construção do Porto Cabedelo, ali pelos idos de 1935, esse porto foi perdendo força e, consequentemente, os fatores econômicos foram ficando mais lá para a entrada. Mas o rio tem, primeiro, o fator histórico, por ser um dos marcos da nossa conquista. Os portugueses passaram aqui, os franceses passaram aqui, navios espanhóis passaram aqui. Você também tinha o trânsito dos próprios tabajaras com os potiguaras. Você tinha, por muito tempo, um trânsito comercial. E você teve o assentamento da nossa cidade, começando possivelmente nas bases dessa colina que deságua lá na igreja de Nossa Senhora das Neves, na nossa catedral. Do antigo Porto do Capim, restou uma pequena comunidade nas imediações do Varadouro, área central da cidade. A rota comercial mudou de acesso, enquanto a religiosidade ocupou espaço desde o início sobre a colina, nas proximidades do rio Sanhoá. A igreja de São Frei Pedro Gonçalves faz parte desse casamento entre a história e a religião. A igreja e o Estado formavam um só núcleo. Então, onde o Estado estava, a igreja estava em virtude do padroado régio. O que faz com que o desenvolvimento arquitetônico, desenvolvimento demográfico daqui da cidade esteja ligado ao órgão, ou seja, ligado à devoção às neves. Tá? Então, essa prática de religiosidade está ligada à vida do povo. É tanto que você vai ver isso em diversos textos, em diversos fenômenos que ocorrem na própria cidade. E sem dizer o seguinte, que essa prática de devoção mariana também está ligada muito ao processo do 16, 17 e 18. Então, nós sofremos diretamente esses impactos. Tá? Então, por esse motivo que as neves, ou essa homenagem a Nossa Senhora das Neves, é muito importante dentro da historiografia paraibana. Por quê? Porque aqueles que fundaram trazem essa devoção e disseminam ela por onde passam. Essa dedicação à Nossa Senhora das Neves se dá em virtude disso. Por quê? A gente está falando dos colonizadores que vêm da Península Ibérica. A Península Ibérica está ligada aos reis católicos. Então, essa ideia da religiosidade ou da ligação com a religião católica em termos de fundações historiográficas é muito comum dentro da própria península.